mas queremos comer um fast food, que é uma comida rápida, mas que não traz sustância. Deus. Hoje nós não temos mais tempo para mergulhar na palavra do Senhor. Hoje nós não temos mais tempo para o Senhor e para manter de pé. Em tempos de apostasia, precisamos de ter algumas, vamos dizer, renúncias. E quando eu estava meditando a esse tema, eu me deparei com esse texto de Salmos. No Salmo 1 fala, também lá em Jeremias 17, também o Senhor fala, e eu fiquei observando, será que a apostasia é só hoje que nós estamos vivendo? E eu fiquei observando na época de Jeremias, quando o povo vivia numa apostasia, Jeremias manteve-se de pé na presença do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor disse, o justo manterá de pé na presença do Senhor. E nesse Salmo 92, o Senhor disse assim, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o centro. E é interessante, para nós mantermos a fé na época da apostasia que nós estamos vivendo, nós precisamos nos manter como uma palmeira. E eu achei interessante a palmeira e acho muito bonito. E nós vemos palmeira plantada na beira, principalmente no meio das pistas, no meio das avenidas. Nós vemos palmeiras plantadas em volta das piscinas. Nós vemos palmeiras no deserto. Nós vemos palmeiras plantadas em lugares que você passa na rodovia e fala, mas que palmeira bonita. Se você parar e olhar, não está nem perto de uma água. E quando está um vento, às vezes a palmeira vai até lá embaixo, você fala, vai quebrar, mas ela volta. E a palmeira, ela dá flores o tempo inteiro. Sabe por quê? Você já arrancou um pé de palmeira? A palmeira tem raízes em volta dela. São muitas raízes que a palmeira tem, que segura ela. E quando a palmeira está no deserto, quando a palmeira está plantada num lugar que não está perto da água, as suas raízes, elas vão se aprofundando em busca de água. Aleluia. Será que nós temos raízes? Será que as nossas raízes estão aprofundadas ao ponto de buscar nutrientes lá no fundo para que possamos permanecer de pé e florescer? Deus. Aquele que é plantado, nós somos plantados pelo Senhor. Nós éramos alguém que não valíamos nada, mas o Senhor nos tomou, nos limpou e nos plantou nos seus lados, para que nós possamos florescer. Mas para uma planta florescer, ela precisa criar raízes. Ela precisa ter raiz, porque com pouco tempo se ela não criar raiz, ela morre, ela seca e ela não produz. E eu fico observando hoje muitos crentes que não querem mais ter raízes. Eles não querem mais se aprofundar buscando os nutrientes que é a palavra do Senhor. Nós não temos mais ouvido a voz do Senhor. E eu fico observando quando ele disse assim: crescerá com o cedro do Líbano. Eu
estamos dentro da igreja, precisamos ter cuidado para que nós não estejamos nos tapeando e estejamos nos afastando da fé, mesmo dentro da igreja. Na época de Jeremias, os que estavam apostados da fé eram os sacerdotes. Eles estavam dentro do templo, mas não queriam ouvir a palavra do Senhor. Mas não ouviam aquilo que Deus estava falando. E muitas vezes nós não queremos ouvir o que Deus está falando conosco, porque nós não queremos ser corrigidos. Porque nós queremos simplesmente viver uma vida segundo a nossa vontade e não a vontade de Deus. Aleluia. E o ligo cego, eu acho interessante que em 3 anos ele cresce 5 centímetros. Mas se você olhar a raiz dele, tem quase 2 metros de profundidade. Aleluia. Ninguém vê a raiz do cedro. Ninguém vê ele. Porque em um ano, ele cresce 5 centímetros, muito pequenininho. E você olha e fala, isso aí não vale nada, não vai crescer, não tem nenhum futuro. Mas ele tem uma raiz se aprofundando. Aleluia. Uma raiz que ninguém vê. Uma raiz solitária adentrando o solo abaixo. E essa raiz ele vai buscando nutrientes para nutrir. Ele vai buscando água para que ele possa crescer, para alimentá-lo. E ele, quando ele encontra um obstáculo lá no fundo, se for uma rocha, a raiz vem e contorna, gruda naquela rocha, mas ela não para. Não é um obstáculo para aquela raiz, não é um obstáculo para o cedro. Ele ultrapassa aquela raiz. E se aquela rocha tiver uma fenda, ela entra naquela fenda e quebra a rocha. Aleluia. Porque quanto mais ele vai aprofundando, mais forte aquela raiz vai se tornando. Mais nutriente ele vai lançando para cima. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, e quando nós olhamos na botânica, nós vamos vendo que o cedro é uma das árvores mais altas. É uma das árvores mais fortes. É uma das madeiras mais preciosas ali no Oriente. Sabe por quê? Porque ela primeiro, ela cresce, ela busca, ela se enche, ela se reveste. Aleluia. E é interessante que quando você pega a madeira do Líbano e você serra ela e você olha ela é compacta, ela é uma madeira forte, ela é uma madeira de lei e é uma madeira cara. Aleluia. E por ela ser uma madeira forte, uma madeira compacta, cupim não entra. Por ela ter uma resina que cuida, que nela o cupim não consegue comer aquela árvore, não consegue comer aquela madeira. Quando você olha ela, tem um cheiro, tem um perfume. E quando você olha, você vê que os insetos não conseguem se aproximar. Porque antes dela crescer para cima, ela cresceu para baixo. Aleluia. Ela se encheu, ela se preparou, ela estava preparada para depois ela crescer, para depois ela se tornar algo precioso, aonde ela possa dar o seu de melhor para aqueles que estão no seu mundo. Aleluia. É maravilhoso demais quando nós paramos para analisar
que eu estou produzindo fruto como a palmeira? Será que eu estou crescendo como sempre? Como nós estamos? A nossa vida para o Senhor. Como os meus ouvidos estão? Aquela resina que o lírio cedro produz, não deixa o cupim comer. Será que eu estou envolta no azeite precioso do Espírito Santo do Senhor, impedindo que os cupins cheguem na minha vida espiritual e comece a produzir, comece a comer a minha fé, a minha confiança, o meu desejo pela obra, pelo Senhor? É, Deus. Será que eu estou inalando o perfume aonde afasta os insetos, os inimigos, e quem se aproxima de mim está sentindo o cheiro suave, o cheiro da rosa de Saron e do lírio dos carros? É isso que nós precisamos analisar nas nossas vidas. E só assim nós vamos mantendo a nossa fé. É assim que nós vamos mantendo a nossa comunhão com o Senhor. A palmeira ainda tem algo. Ela se adapta em qualquer terreno. Em qualquer lugar que você plantar uma palmeira, ela se adapta. Mas ela tem uma característica. Você pode plantar em qualquer lugar, mas ali onde ela for plantada, ela não muda a sua essência. Aleluia. Ela não muda a sua essência. Ela floresce onde você plantar. Em qualquer clima ela cresce, mas ela não muda a essência. E a nossa essência é Cristo Jesus. Aleluia. A nossa essência é Cristo. Ela floresce, ela dá seu fruto, mas ela não muda. Não importa onde nós estejamos plantados, nós precisamos florescer. E quando nós estamos plantados, nós temos raízes aprofundadas, podemos até ser plantados, mas nós perdemos. Esses dias eu estava com meu menino na chácara e ele havia cortado muitas árvores e podou lá embaixo, ficou bem pequenininho, aqueles toquinhos. E a terra está seca, porque não tem chovido, está bem seco, a poeira muito grande. E eu andando lá e comecei a meditar, porque eu vi aqueles toquinhos brotando, aqueles brotos tenros, bonitos, lindos. E eu disse, meu Deus, essas árvores têm raízes. Foram cortadas, mas nem cortadas deixaram de crescer. Aleluia. Mas aquelas que eram fininhas e não tinham raízes, elas secaram. Por isso que nós precisamos ter raiz. E para manter a fé nesse mundo que nós estamos vivendo nos últimos dias, um mundo cheio de tanta heresia, de tanta coisa que tem falado, de tantas coisas que tem distorcido a palavra do Senhor. Se nós não tivermos profundidade na palavra do Senhor, nós não vamos brotar, nós não vamos crescer e nós não vamos produzir. É, Deus. E eu fico observando, hoje muitas vezes, nós damos ouvidos a espíritos enganadores e não prestamos atenção. Porque muitas vezes nós damos ouvidos a pregadores que saem de longe, que cobram fortunas e chegam aqui e faz um grande barulho, mas a palavra do Senhor está longe. E muitas vezes quando Deus usa o pastor, um irmão, uma irmã, que você conhece a essência dele, você conhece que ele tem raiz aprofundada no Senhor, nós não ouvimos. É, Deus. Nós não queremos ouvir. Sabe por quê? Porque nós queremos ser alimentados somente pela chuva que vem de cima. Nós queremos somente aquela chuva que vem, molha a terra superficial, mas não te traz o nutriente necessário que está lá no fundo. A árvore,
Aleluia. É lá no fundo que está a água pura, limpa. Mas para encontrar esta água limpa e pura, nós precisamos aprofundar. Aleluia. Ninguém vê a raiz. Ninguém vê. Ninguém vê as raízes ali. Ninguém vê como ela está crescendo. Mas nós precisamos nos aprofundar na palavra do Senhor. Só vamos manter a fé, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas temos a certeza de que isso acontecerá. Paulo diz em Coríntios que nós somos a lavoura de Deus. Aleluia. Jesus diz que Ele é a videira, o Pai é o agricultor. Nós somos os galhos, nós somos enxertados para dar fruto. E se a videira não estiver enraizada, ela morre. É, Deus. Se a videira não estiver enraizada, com as suas raízes aprofundadas na terra, se alimentando, ela morre. Mas Jesus diz que Ele é a videira. Aleluia. E sabe aonde que Jesus aprofundou as suas raízes para ser a videira? Conhecendo a palavra do Senhor. Aleluia. Na oração, na comunhão com o Pai Celestial. Mesmo Jesus sendo Deus, 100% Deus, mas Ele era 100% homem, para nos ensinar que nós precisamos ter tempo com Deus para vencer os tempos difíceis que viriam e que estariam. Você acha que o inimigo não conhece a palavra? Sabe aonde o inimigo usa a mentira para nos saborear? É na palavra. Quando Eva estava lá no jardim, a serpente mentiu para Eva? Não. A serpente usou a palavra de Deus e disse: olha, Deus não falou que se você comesse desse fruto você morreria? Ele mentiu? Não. Satanás falou a verdade para Eva. Deus não havia falado para Adão: se você comer desse fruto você vai morrer? Então ele usa a palavra. E Eva caiu na lábia da serpente, porque ela usou a palavra de Deus. Mas olha a diferença de Jesus Cristo. Quando Jesus estava no deserto, Satanás chegou para ele e disse: se tu és filho de Deus, manda esses pães transformar em pedra. Colocou dúvida. Mas Jesus era filho de Deus. Ele tinha convicção que ele era filho de Deus. E nós temos convicção de quem é o nosso Pai. Quando nós temos convicção de quem é o Pai, nós conhecemos o gosto do Pai, nós conhecemos a voz do Pai, nós conhecemos, até a comida que ele gosta, até o caminhar, o jeito que ele bate na porta. Jesus conhecia o Pai, e ele disse assim: tudo bem, eu sou filho de Deus, mas na palavra está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a vida. Aleluia. Ai, mas é maravilhoso demais. Aí Satanás olhou para ele e disse: olha, deixa eu te falar uma coisa. Está escrito que se eu te lançar desse pináculo, ele dará ordem aos anjos para quê? Para que cuidem de você, para que não deixe você, se cair, se machucar. Ele vai mandar os anjos.
E Jesus olhou para ele e disse: realmente, está escrito, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Nós mantemos a fé na nossa intimidade com Deus, porque muitos estão pregando, dizendo que estão pregando a palavra de Deus, e muitos estão com seus ouvidos o quê? Tapados, como o irmão disse ontem, talvez cheio, né, de ovinhos de moscas, que não estão mais ouvindo a palavra do Senhor. E nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: ouvi e a vossa alma viverá. Aleluia. Ouvir é você ouvir, é você meditar, é você ir lá como os bereanos. Hoje nós não fazemos mais como eles. Quando Paulo pregava, o que os bereanos faziam? Glória a Deus, aleluia. Não, tudo bem, nós temos que dar glória a Deus, aleluia. Mas antes disso, eles conferiam nas Escrituras. E eu acho interessante que quando Jesus, o diabo estava tentando Jesus novamente, falou assim: ele falou assim: você está vendo todas as riquezas que estão aqui? São minhas. Eu posso te dar elas, mas se você me adorar. E Jesus olhou para ele e disse: tudo bem. Jesus não discordou dele, não. Jesus não discordou. Jesus olhou e falou assim: tudo bem. Só que também eu vou te dizer uma coisa: ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Aleluia. Só a Ele adorarás. Hoje muitos estão buscando riquezas. Hoje a pregação do Evangelho virou um comércio. Muitos estão apostatando da fé dessa maneira. E sabe por que o Evangelho virou comércio? Porque nós, os crentes, estamos comprando esse Evangelho barato. Nós, os crentes, estamos comprando esse Evangelho que está sendo vendido. E a palavra do Senhor diz que de graça recebeste, de graça. Aleluia. A culpa não é do diabo, não. A culpa não é dele, não. Lógico que ele encontrou a brecha, mas a culpa é nossa. Nós é que estamos comprando, nós é que estamos pagando para ter esse Evangelho apostatado da fé. É nós que estamos comprando. É Deus. Porque ele está aí para ser vendido. No mercado tem vários mercados. Eu vou lá e vou escolher o que eu compro. Está aí o Evangelho sendo distribuído. Mas é eu e você que temos que escolher o que nós compramos. É eu e você que tem que escolher. Quando nós chegamos na frutaria para comprar no mercado, você chega lá e compra qualquer fruta estragada, alguma coisa? Não. Nós escolhemos bem o que nós vamos comprar e levar para casa. Por que o Evangelho nós pegamos de qualquer maneira? Por quê? E nós precisamos, para manter a fé, nós precisamos ter raiz, ter conhecimento. Porque se nós continuarmos comprando este Evangelho que está sendo vendido e por preço caro, não é barato não. Esses dias eu estava vendo uma pastora cobrando 40 mil reais fora suas despesas para ir numa igreja ministrar. É caro. E nós esquecemos que o preço já foi pago na cruz do Calvário. Aleluia. É de graça. Essa palavra aqui é de graça. E o Espírito Santo do Senhor está aí para nós e diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar o Espírito Santo, o Consolador, e Ele nos fará lembrar de todas as coisas que você tem ouvido e
nossas vidas. É Ele. É maravilhoso demais, irmãos. É glorioso demais, mas nós temos que ter tempo. Quando os discípulos estavam ali com Jesus, Jesus falou para eles assim: olha, vão para Jerusalém, fiquem lá até que vocês sejam revestidos. Depois que vocês forem revestidos, vocês vão sair para pregar. Vocês vão sair para fazer obra. Os que permaneceram ali foram cheios e fizeram grande obra do Senhor. Ficar em Jerusalém estavam à vista de todos? Não, eles estavam fechados no cenáculo. Eles estavam buscando primeiro uma comunhão, uma intimidade com o Senhor, esperando, crescendo interiormente. Porque se eu estiver vazia, como eu posso dar algo para mim? Se a palmeira não estiver firmada na terra, suas raízes não estiverem firmadas, como ela vai produzir fruto? Como ela vai crescer? Como ela vai produzir frutos? Como ela vai vencer as adversidades do vento, da tempestade, das dificuldades? Sabe por que hoje nós temos perdido muito com Deus? Porque nós estamos buscando só o superficial. Nós não acreditamos mais. É como a irmã estava falando agora mesmo. Foi ministrado aqui, mas muitos desacreditaram daquilo que foi ministrado ontem à noite, dos milagres. Jesus disse: eu vos darei poder. Eu vos darei poder. Olha, aquele que crê em mim, eu vou dar poder. Vocês irão pregar, irão falar novas línguas, irão curar os enfermos, vocês irão pisar em serpente, não vai acontecer nada. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, também não vão morrer. Aleluia. E quantos crentes estão bebendo uma água, um evangelho envenenado e estão morrendo espiritualmente? Porque estão bebendo um evangelho um evangelho sujo, um evangelho que não é um evangelho verdadeiro. Jesus disse assim: olha, aquele que crê em mim, do seu interior, não é da boca para fora não, é do seu interior, fluirão rios de água viva. Aleluia. Glória a Deus. O que é água viva? É água que sacia a nossa sede. Aleluia. Glória a Deus. É água que nos alimenta, que nos hidrata, que restaura as nossas forças. É água viva. Quando aquela mulher estava ali na beira daquele poço, Jesus disse: me dá água. Ela falou assim: olha, eu sou samaritano não para judeu. Ele disse: olha, se você me conhecesse, você me pediria água, eu te daria uma água, você nunca mais teria sede. Aleluia. Se você me conhecesse, Glória a Deus. você iria pedir água, eu ia te dar, você não ia ter mais sede. Jesus tem água viva para nos dar, e quando nós nos saciamos com essa água viva, de nós também vai fluir água viva. Aleluia. Jesus é maravilhoso demais, irmãos. A palavra do Senhor, ela não precisa ser complementada, ela não precisa ser inovada, ela não precisa de remendos. Não, a palavra de Deus, ela é completa, ela é maravilhosa, ela é manual, para que nós possamos chegar até o céu. Aleluia. Tem muitos que estão pregando aí: eu sou salvo eternamente, né? Salvos para sempre. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz assim: aquele que permanecer até o fim será salvo. Aleluia. É o que permanecer. Mas muitos estão desistindo no meio do caminho. Às vezes estão até
desistiram da fé. Já não estão mais alimentando dessa água, não estão mais saciando a sede que é a palavra. E hoje há muitos crentes que estão anêmicos. Quando todos nós aqui já vimos pessoas que são anêmicas. E quando nós estamos anêmicos, estamos sujeitos a todo tipo de doença. Perdemos o apetite pelo o alimento forte. Comemos coisinhas raras quando nós estamos anêmicos. Mas aí, você vai no médico e ele fala assim: olha, você precisa tomar uma bolsa de sangue. E você toma uma bolsa de sangue, produz, e passando pouco tempo, suas forças são renovadas. Você dá fome. E Jesus derramou o maior suprimento para as nossas vidas, que foi o sangue dele. Aleluia. Ele derramou esse sangue para que nós tenhamos vida e vida Uma abundância. com abundância. Aleluia. E aí, quando nós temos vida, somos restaurados, o nosso apetite volta. Aleluia. Aí eles brincam assim: nossa, come até estranho derretido. E como é bom ter apetite para essa palavra. Aleluia. E como é bom quando nós temos apetite para alimentar Deus. Como está o nosso apetite pela palavra de Deus? Como está o meu apetite para estar na presença de Deus? O que tem fluído de mim? O que eu tenho fluído para aqueles que estão? Como estão as minhas raízes? As minhas raízes estão superficiais. Eu estou somente alimentando daquela água que me ensina que alguém é boa, e depois a terra se torna seca novamente. Ou eu estou aprofundando e alimentando lá embaixo? Nós precisamos nos alimentar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E Deus tem um pão, um maná. Sabe o que eu fico olhando? Quando o povo de Israel estava no deserto, sabe? Quando o povo de Israel estava ali no deserto, Deus estava alimentando aquele povo. Mandou maná dos céus. O maná era algo delicioso. A Bíblia diz que parecia mel. Você podia fazer o que você quisesse. Você podia fazer bolo. Você podia comer cozido. Mas o povo não estava satisfeito. Queriam carne. Queriam carne. Por quê? Porque o alimento dos céus não estava mais sustentando. Eles não tinham mais apetite pelo alimento do céu. O que nós estamos? Qual o nosso apetite hoje? Nosso apetite hoje, será que é pela palavra do Senhor? Será que é pelo que o Senhor tem? Ele disse assim: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Qual o pão que nós temos alimentado? Eu sou o pão vivo. Não é um pão bolorento. Não é um pão velho. Não é um pão de qualquer jeito. É um pão vivo. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. Aquele que se alimenta do pão vivo que desceu do céu, viverá por ele. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aleluia. Aleluia. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, o Senhor diz para Jeremias: bendito o varão que confia na sua própria força. Não é isso que a palavra diz? Não. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja sua esperança está no Senhor. Aleluia. Onde está a minha esperança? Onde está a sua esperança? E ele diz assim: porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão
deixe de dar. Aleluia. Que palavra maravilhosa para nós. Quando nós somos plantados junto ao Ribeiro, quando nós somos plantados junto ao Senhor, deixa eu te contar. O que é plantado junto ao Ribeiro não vai buscar água dentro do Ribeiro, não. Porque aquela água corrente, ela lava. Ela é plantada junto do Ribeiro, mas as suas raízes aprofundam ao lado do Ribeiro. Aleluia. E vai buscar água lá embaixo. E as suas raízes são fortes, vão se tornando mais fortes ali à beira. E deixa eu te contar mais. Quando a nascente ela precisa de árvores ao seu redor, para que ela continue produzindo água. Aleluia. E nós somos o varão que teme ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor é como a árvore plantada junto ao ribeiro. Ela cresce, ela dá folha, ela ajuda aquela nascente a continuar produzindo, aquela nascente a continuar jorrando água. E ela continua ajudando a purificar a água do ribeiro. Aleluia. E as suas folhas continuam verdes e dá o seu fruto no tempo. Aleluia. É a palavra do Senhor. E é isso que nos faz permanecer na fé. Aleluia. Quando nós estamos vivendo num mundo de apostasia. É isso que nos mantém de pé. É isso. Jesus falou assim, no final, quando, por acaso, porventura, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar fé na terra? Ele não está dizendo para o mundo. Sabe por quê? Porque o mundo não conhece Cristo. Quando Jesus disse isso, ele disse para nós. Para nós que aceitamos Ele como Salvador. É para nós que Ele está falando. Será que eu vou achar fé? Fé tem fundamento das coisas que nós não estamos vendo. Mas temos a certeza que um dia Ele vai vir nos buscar. Mas para isso nós precisamos ter confiança, crendo, aprofundando, tendo tempo para estar na presença do Senhor. Hoje nós temos tempo para tudo, menos para o Senhor. Menos para o Senhor. O nosso tempo é escasso. Corremos o dia inteiro, mas nós não temos tempo para o Senhor. E é interessante que o Senhor tem todo o tempo para nós. Todo o tempo. Você já parou para analisar que a coisa mais preciosa que Deus tem, Ele deu para nós? Tudo é dele. Tudo. O universo é de Deus. A terra é de Deus. Tudo é dele. Mas as coisas mais preciosas que Ele tem, Ele deu para mim e para você. E às vezes nós não valorizamos. Que foi o seu Filho na cruz do Calvário e o Espírito Santo que vive em nós. Aleluia, verdade. Irmãos, é maravilhoso. E não tem outra receita para manter a fé em tempo de apostasia. Se não for criar raízes, se não for se alimentar no Senhor e ter uma comunhão íntima com Ele, só assim nós vamos manter-nos na presença gloriosa do Senhor. Eu agradeço a Deus nessa manhã, pela a graça, a misericórdia que Ele tem tido para conosco, de nos sustentar a cada um de nós até aqui. Quando Josué disse, até aqui nos ajudou o Senhor, e nós podemos dizer nesta manhã, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Como em Hebreus diz, tem 9 anos que estamos aí, e estamos de pé. Por quê? Porque o Senhor nos sustentou, porque a igreja ainda é uma igreja que preza pela palavra do Senhor. Um dia eu disse para o meu pastor, que está aqui, o pastor Fernando, tem pastor, Deus ainda tem derramado bênçãos e tem honrado a igreja, porque graças a Deus nós ainda prezamos por pregar a palavra do Senhor. Ainda é uma igreja que preza. Aleluia. É a vida do Senhor que nós possamos continuar assim. E eu agradeço em nome de Jesus, agradeço a Deus, e mais uma vez eu quero agradecer o pastor, o meu pastor também que está ali, e todos os obreiros por essa grandiosa oportunidade que Deus nos deu. Eu agradeço em nome de Jesus. Aleluia.
Graças a Deus.